Então, como a gente fez com o manejo populacional, definindo o bem-estar animal, este é o momento da gente definir maus tratos contra animais. Então, vamos lá. Trouxe uma definição para vocês. Do ponto de vista técnico, maus tratos podem ser definidos como as ações diretas ou indiretas, caracterizadas por negligência, agressão ou qualquer outra forma de ameaça ao bem-estar de um indivíduo. Então vejam, nós já sabemos qual é o conceito de bem-estar, certo? Então, se eu tenho situações que comprometam o bem-estar de um animal, eu posso ter uma situação de maus tratos, certo? Além disso, as situações caracterizadas como negligência, que consta na definição, elas são aparentemente as situações mais comuns que nós vamos encontrar em nossa rotina, né? Então, é importante que nós estejamos preparados para reconhecer essas situações de negligência. Além disso, situações de agressão, elas já são consideradas como maus tratos e crime contra animais ou qualquer outra forma de ameaça ao bem-estar desse indivíduo. Falando em leis que regem essa fiscalização, eu trouxe algumas que são essenciais para que o profissional as conheça em sua rotina de trabalho. Então, a primeira essencial seria o Decreto 24.645 de 1934. Esse decreto, ele lista 31 situações consideradas como maus tratos contra animais. Então, é importante que você saiba sobre este decreto. A nossa Constituição Federal de 88, que eu já comentei com vocês sobre o artigo 225, e 10 anos depois a nossa Lei Federal 9605 de 1998, que é a Lei Ambiental, que também, se você tiver que tomar nota de uma lei importante sobre crimes contra animais, é esta lei. O Decreto 6.514 de 2008 e a Lei Estadual 14.037 de 2003, que é uma lei estadual que também fala sobre situações de maus tratos contra animais. E no município de Pinhais, eu trouxe como curiosidade para você, caso você queira fazer uma pesquisa sobre leis municipais que tratam das infrações com relação aos animais. No município de Pinhais, a gente tem a Lei Municipal 2154 de 2019, que é agora de setembro de 2019, que dispõe sobre as infrações relacionadas aos animais e situações encaradas como maus tratos. Se o seu município, caso o seu município não possua uma lei municipal, é perfeitamente possível que você utilize o Decreto 6.514 de 2008, que é o que regulamenta a Lei Federal 9605 de 98, para o seu exercício profissional na fiscalização de crimes e maus tratos contra animais, certo? E ali eu coloquei a última frase, maus tratos como infração e como crime, que eu acho importante a gente identificar quais serão as situações que nós encararemos como infração e quais as situações que serão encaradas como crime, certo? Então, para exemplificar, eu vou mostrar para vocês como eu faço no município onde eu trabalho. Então, como fazemos? Nós recebemos denúncia, de uma ocorrência de maus tratos contra animais. Então, ali CDEA, que é a Seção de Defesa Animal, da qual eu sou responsável, realiza as vistorias para averiguar essa denúncia. Essa denúncia, ela pode não proceder, e daí ela é encerrada, ou ela pode proceder. Caso ela proceda, nós fazemos a emissão de uma notificação, que não gera multa, para sanar as irregularidades num prazo de até 30 dias. Então, quais situações entram aí? Aquelas situações de negligência, que eu falei para vocês que são as mais comuns, ou seja, as situações que eu me deparo com um animal que está com o peso um pouco abaixo do ideal, um animal que está preso na corrente, um animal que está com um abrigo inadequado. Então, eu vou informar aquele tutor que a situação está inadequada, eu vou deixar por escrito o que a lei determina e que aquilo pode ser considerado um crime caso ele não procure seguir as minhas orientações. Vou determinar o que eu preciso num prazo de até 30 dias e
farei o retorno após o prazo definido. No retorno, a pessoa realizou todas as recomendações, cumpriu o determinado, o abrigo estava inadequado, fez novo abrigo, o animal estava incorrente, soltou o animal no quintal, eu encerro aquele caso. Agora, eu retorno, nada foi feito, a notificação não foi cumprida, automaticamente o município tem que abrir um processo administrativo. Então, aquele tutor, ele já vai responder administrativamente pela infração de maus tratos contra aquele animal. Então, ele vai ser punido por meio de uma advertência, se for uma situação mais leve, ou uma multa por meio de um auto de infração, né, que é sempre calculado por animal. E nesse momento eu posso encarar uma situação de crime, por exemplo. Por quê? Porque o tutor do animal, ele recebeu toda a orientação com relação aos cuidados que ele deveria ter sobre aquele animal e mesmo assim ele assumiu o risco de não providenciar as melhorias. Então a gente diz que ele agiu com dolo eventual. Então havia uma intenção, ele assume o risco, já que ele já foi informado pela autoridade fiscal de que a situação estava inadequada. E daí sim fazer o encaminhamento para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, por exemplo, que é a mais indicada, ou diretamente ao Ministério Público. Eu gosto bastante de trabalhar com esta proposta, porque muitas das situações das denúncias, elas são resolvidas por meio da notificação. A pessoa entende o papel dela enquanto tutor e as irregularidades e acaba providenciando as melhorias. E isso também acho que acelera e facilita o trabalho na esfera criminal, né? Então, uma pessoa que não cumpriu a minha notificação e que vai responder administrativamente, eu já tenho muito mais elementos para que ela responda criminalmente por aquela situação de maus tratos e crime contra aquele animal. É claro, existem situações, inúmeras situações, que elas não vão, a gente não tem um indicativo de uma notificação prévia, que elas são tão graves a ponto de já direto ser emitido um auto de infração ou que o caso seja imediatamente encaminhado à delegacia. Então, eu tenho situações de agressão física intencional, por exemplo, de abandono, que obviamente já vão ser encaradas como um crime desde o primeiro momento. Ou aquelas situações de negligência que, se a gente for pensar na definição da palavra, já até deixam de ser negligência de tão óbvio que é o sofrimento do animal, um animal com uma lesão muito grave, sem assistência veterinária, obviamente já serão encaradas como um crime desde a primeira vistoria. Mas, em geral, eu acho que esse sistema de notificação, retorno, dolo eventual, encaminhamento para a delegacia, ele tem funcionado muito bem e atende à legislação vigente. Então, por exemplo, este caso que atendemos no município onde eu trabalho, a denúncia chegou, nós verificamos a situação do animal que não era uma situação adequada, porém o tutor ele se demonstrou disposto a providenciar as melhorias, demos um prazo e retornamos ao local para verificar o cumprimento da notificação. Então, houve total cumprimento, o animal ele passou para os fundos do imóvel para que ele pudesse ficar solto, foi a forma que a família se organizou para providenciar as melhorias, foi tosado, estava em convívio social com outro cão da família. Até acho importante eu destacar aqui que o outro cão da família era uma cadela, era uma fêmea, não castrada, esse cão era macho e automaticamente o serviço de fiscalização já entrou em contato com o serviço de castração da prefeitura para que fosse feita a castração da cadela e a mudança ali do posicionamento dos animais não causasse a reprodução descontrolada. Então esse é um exemplo do destaque que eu dei para que as ações elas fossem intersetoriais e que os serviços conversassem entre eles para a efetividade das ações. Então o caso foi encerrado com sucesso, não obtivemos mais denúncias sobre ele. E aqui eu tenho um caso que não foi solucionado. Então, recebemos a denúncia, fizemos a primeira vistoria
com emissão de notificação com prazo de 7 dias. Então, o ambiente ele estava repleto de dejetos dos animais, de fezes, de sujeira, os animais magros, com sarna, com infestação de carrapatos e pulgas, né? Até como curiosidade, eu destaco para vocês que a gente conseguia visualizar os carrapatos subindo ali no muro da residência, os animais em situação de negligência e sofrimento, e no retorno, um dos animais sumiu do local e o ambiente continuava sujo, sem nenhuma providência a ser tomada. Então, nesse caso, nós abrimos processo administrativo contra o responsável e encaminhamos para a delegacia de meio ambiente com relação à ocorrência de crime, né, já que houve a constatação ali de assumir o risco, né, o dolo eventual. E nesse caso desse vídeo que vocês podem observar, né, é uma situação bem grave, né, de sofrimento animal, de alteração comportamental, de restrição de espaço e de crime de maus tratos contra esse animal, né. Eu trouxe esse vídeo porque ele é bem impressionante, né, no sentido da alteração comportamental. Então, mesmo que o animal esteja bem alimentado, bem nutrido, em bom estado de saúde, é importante que vocês reconheçam essas situações de restrição de espaço. Então, vocês podem se deparar com um cão que está lindo, né, saudável, feliz ali com aquela expressão de felicidade te olhando, mas que o ambiente oferecido a ele é de muita restrição, né? Então é importante a gente lembrar lá daquela definição de bem-estar para relacionar o conceito de maus tratos, que foi esse caso, por exemplo. Então, nesse caso, felizmente, o responsável, ele providenciou as melhorias solicitadas, mas mesmo assim, até que ele providenciasse, ele passou por toda a sua punição aí na esfera administrativa e encaminhamento para a esfera criminal. E além das rotinas de fiscalização de animais que tem tutor ou responsável dentro das famílias, eu trouxe essa imagem para lembrá-lo, colega, que nós também somos demandados com relação aos estabelecimentos que comercializam animais. E a definição de maus tratos, ela não será diferente da definição envolvendo cães e gatos, por exemplo. Então, a aplicação da lei ela é a mesma para todos os animais. E independente do tempo que o animal permanece na loja como um produto, o local, os recursos oferecidos, eles têm que ser suficientes para garantir bom grau de bem-estar desses animais. Então, os estabelecimentos comerciais, eles também têm que ser punidos e cobrados em relação à forma de manutenção desses animais como produtos. E principalmente, já que eles são encarados como produtos, que eles tenham comprovação de origem, que eles tenham nota fiscal, que eles venham de criadores regulares, né, devidamente licenciados. E a gente sabe que na rotina de fiscalização dos municípios não é essa a nossa realidade. Então, essa é uma demanda que também chega para o profissional médico veterinário e temos que estar seguros da nossa aplicação, né, dos nossos conceitos e da lei nesses cenários também. E eu gostaria muito de destacar para vocês que há uma expectativa de fortalecimento dos municípios em relação a toda essa demanda de trabalho envolvendo a fiscalização de maus tratos contra animais. Por quê? Porque em outubro de 2018, todos esses órgãos, todas estas instituições que vocês podem verificar no slide, eles trabalharam desde outubro de 2018, desde um evento que foi realizado com essas instituições, trabalharam para a elaboração de um protocolo interinstitucional de defesa animal do estado do Paraná. Este protocolo, ele teve como objetivo descrever qual será o papel de cada instituição na verificação dos casos de maus tratos contra animais no estado do Paraná.
E eu posso afirmar para vocês que uma das questões unânimes trabalhadas entre esses representantes foi a importância do município, dos municípios, serem os primeiros a atender a esta demanda de fiscalização de maus tratos. Até em concordância com aquela definição que eu falei para vocês de quando encarar como uma infração e de quando encarar como um crime, porque muitas situações elas são mais facilmente resolvidas, encaminhadas e proporcionam uma melhor elucidação, educação da população quando feitas por quem está na ponta. E quem está na ponta é o município. O município possui um rol de ferramentas muito maior para trabalhar com essa família ou com estas pessoas. Não tirando a responsabilidade de encaminhar para os outros órgãos em caso de necessidade, mas a ponta é o município, e daí destaco mais uma vez o papel do colega enquanto veterinário nesse serviço municipal, para então, conforme esgotada a sua ação ali dentro do município, encaminhar as situações para os diversos órgãos que já estão cientes deste protocolo, todos assinaram este protocolo e a gente prevê muitos avanços nesse sentido em relação aos serviços e essa rede de comunicação em relação aos maus tratos contra os animais. E também, principalmente, eu destaco a importância do município porque, por exemplo, essas situações de vulnerabilidade que eu exemplifico na imagem. Vocês concordam que o município possui uma rede muito mais estabelecida para fazer o encaminhamento desses casos? Eu exemplifico. Se eu chego numa situação como essa, recebo uma denúncia de maus tratos contra esses animais, já podemos verificar que não existem situações boas ali nem para animais e nem para as pessoas. Quais são as ferramentas talvez mais aplicáveis e que rendam bons frutos para eu melhorar uma situação como essa? Eu fazer o encaminhamento dessa família para o Centro de Referência em Assistência Social, por exemplo, o CRAS. Será que essa família é assistida pelo CRAS? Será que eu tenho situação de vulnerabilidade econômica, com certeza, social? Será que eu tenho jovens usuários de droga, alguma dependência química? Será que eu tenho desemprego nessa família? Será que eu tenho violência doméstica? Então, toda essa rede de trabalho dentro do município, ela é muito mais fácil de ser aplicada para depois ser encaminhada para outros órgãos. Então, como a gente pode verificar na imagem, a gente tem a condição de vulnerabilidade tanto das pessoas quanto dos animais e que traz essa demanda complexa para a resolução. Então, para eu resolver um problema desse, eu tenho que acionar diversos serviços e o município me proporciona uma maior facilidade para acionamento desses serviços. Então, o veterinário, ele é rotineiramente questionado em relação a isso. Mas como eu vou tratar dos maus tratos dessas famílias que não têm o que comer? Né? Como eu vou dizer que é crime? Né? O sofrimento do animal, ele é fixo, independente da família onde ele estiver, o cenário que ele estiver, o sofrimento, ele é fixo, isso não vai mudar nunca, se ele está em maus tratos ou não está em maus tratos. Você não vai levar em conta isso para definir a ocorrência de maus tratos. Porém, você vai levar em conta a situação de vulnerabilidade da família para você traçar suas metas de encaminhamentos com o objetivo de resolução do caso. Então, isso você vai levar em conta. Por exemplo, as situações dos acumuladores. Como eu disse para vocês, eu trouxe os acumuladores porque é uma demanda muito crescente dentro dos municípios e é um exemplo de vulnerabilidade. Eu tenho uma pessoa em situação de acumulação,
né? Uma pessoa doente. O transtorno da acumulação, ele é reconhecido hoje como uma doença mental, né? Então, é uma pessoa que requer um tratamento. E, normalmente, eu tenho animais sofrendo junto com essa pessoa. Então, como eu vou solucionar esse problema? Lembram lá das primeiras mensagens que eu passei do papel do médico veterinário, ele como responsável por resolver todos os problemas? Vamos concordar que são problemas que estão fora da mão somente do médico veterinário.